A música, ela é, em primeiro lugar, uma experiência espiritual. E depois ela se torna um entretenimento para sua alma. Isso é um fato, tá? E eu vou provar para você do que eu tô te falando. Não é achismo, não é a minha emoção, não é nada além do que eu vou te mostrar, eu vou te provar, tanto na Bíblia como no meio secular e pagão, que a música nasceu no mundo espiritual. Mas, poxa, e aonde que a gente pode ir na Bíblia para a gente descobrir que a música nasceu no mundo espiritual? É simples. A primeira passagem, a passagem mais óbvia, está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, onde a gente lê o seguinte. Em primeiro lugar, quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui são os anciãos prostrados diante do trono de Deus. João estava vendo essa cena no céu, então os seres que estavam lá diante do trono de Deus proclamaram essa palavra aqui, que diz o seguinte: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Só que, respeitosamente, eu vou falar aqui aos nossos publicadores de Bíblia, que essa palavra vontade não foi uma escolha muito feliz na hora da tradução, porque, na verdade, o termo do grego aqui é prazer. Então nós leríamos da seguinte forma: tu criaste todas as coisas para o teu prazer, elas vieram a existir. Então, em outras palavras, a música, você, o universo, foi criado para Deus ter prazer, olhar para aquilo e uau! Sabe, é um sentimento. Eu penso no meu filho, né? O meu filho, ele se formou agora na escola. E eu fui lá na formatura ver o meu filho, e quando eu vi o meu filho entrando naquela cena e aquela música, né? Aquilo encheu o meu peito de orgulho do meu filho, de prazer de ver ele cumprindo aquela etapa. Assim é a música. Deus criou para esse propósito. A música foi criada para o prazer e o deleite do Senhor. Aí a gente vê que isso é tão verdade, tá? Que a gente vê a cronologia de quando ela foi criada. Se você abre a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38, para mim esse versículo é o versículo mais fantástico, que prova o que eu tô te falando. Qual é o contexto aqui? Jó tinha passado os perrengues todo na vida dele, tinha conversado com os amigos, debatido com os amigos o porquê daquilo que ele estava passando, e estava se debatendo com Deus. Aí Deus se dá o direito de falar. E quando Deus fala, ele fala o seguinte para Jó. Eu gosto dessa pergunta: Jó, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu? E dize-me se tens inteligência. Ou seja, Jó estava, óbvio, talvez sentado e ouvindo essa conversa, e Deus estava trazendo Jó para uma realidade intelectual. Jó, é o seguinte: antes de tudo isso aqui existir, onde é que você estava, meu camarada? Onde é que você estava? Aí ele vai para o versículo 7, e ele continua perguntando, né? Quem pôs as medidas, se é que sabes? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem colocou as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu ela o cordel? Sobre quais estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Que a propósito aqui é uma metáfora sobre a pessoa de Jesus, antes da fundação do mundo. Aí ele fala no versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam.
Se você for para Gênesis capítulo 1, você não vai ler, e disse Deus, haja música e houve música. Por quê? Porque música já existia antes da criação do universo. Ponto final. Então aqui já uma clara demonstração da Bíblia de que música nasceu no reino do Espírito e quem criou foi Deus para o propósito do seu prazer. Ponto. Isso não se discute. Pode ser debatido com quem não acredita, mas quem tem Cristo no seu coração e conhece as Escrituras, ponto final, tá aqui a resposta. Agora, eu vou provar para você que até mesmo no paganismo, eles também determinam que música nasceu no reino do Espírito. Aliás, música era praticada no reino do Espírito. Eu tenho aqui esse livro aqui, olha, chamado A Música da Grécia Antiga, uma enciclopédia. Eu comprei esse livro sem querer no eBay aqui nos Estados Unidos, que eu sou rato do eBay, compro um monte de coisa. E eu comprei pensando que fosse uma coisa e foi outra, mas eu achei extraordinário, foi aquele erro maravilhoso que eu gostei demais. Porque quando você vai na palavra aqui que fala sobre música, tá vendo? No livro tá até amarelo aqui, eu marquei aqui para mostrar para você. Aqui tá dizendo que música, a primeira vez que ela aparece na história da humanidade, dentro do contexto da mitologia grega, ela aconteceu no século V antes de Cristo, mais precisamente em uma poesia do ano de 476 antes de Cristo. E eles falam que essa enciclopédia sobre a música na Grécia Antiga fala que a deidade, eu vou ler aqui, tá o trecho, as musas, você já deve ter ouvido esse termo, musa. Musa, na verdade, é uma entidade espiritual dentro da mitologia grega, que segundo a palavra de Deus é pagã e que não tem nada a ver com o Senhor. Então, veja só, a deidade de musa, tô lendo aqui, é a deidade de música, poesia, orquestração, dramas e geralmente aquela que protege as artes e a literatura. E as musas entoavam os seus cantos para os deuses do Olimpo, mais precisamente no templo de Helicon, onde elas dançavam e cantavam. Por isso, o termo música vem de musa, dentro da mitologia grega. E é interessante que Gênesis capítulo 4, versículo 21, se não me falha a memória agora, a primeira menção de música na história da Bíblia, okay, da história da humanidade, acontece em Gênesis capítulo 4, versículo 21, de um homem chamado Jubal, que ele era o pai de todos que tocam harpa e flauta. Então, Jubal era um descendente de Caim. Caim foi aquele que matou Abel, filho, os dois, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Caim matou Abel e ele saiu da presença do Senhor e foi viver distante do Senhor. E as gerações subsequentes de Caim, Jubal foi um deles e ali estava a música. Eu falo isso profundamente, é uma revelação muito tremenda, eu falo isso no meu livro. Música, até na Bíblia, nasceu fora de um contexto da adoração do próprio Criador. Ou seja, a geração rebelde posterior a Caim foi aquele que trouxe música na história da humanidade. A água que você bebe, a água que você se alimenta, é aquilo que vai estar no seu coração e da sua boca vai fluir o que você alimenta.